Eu sou gaúcho, nasci lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e tive mais de 5 anos em consultoria, trabalhando direto. E num desses trabalhos de consultoria eu refleti, pensei e falei, olha, eu vou buscar um headhunter, um profissional, para que possa me ajudar a eu me colocar numa carreira executiva, e assim foi o que eu fiz. Busquei uma empresa de auto-placement, né, com sede em São Paulo e em Porto Alegre. Pouco tempo depois, eu recebi uma proposta para que eu viesse aqui para São Paulo trabalhar, à frente de um projeto de uma empresa que tinha recentemente aberto ações, né, ido a capital aberto na BMF Bovespa, um desafio considerável. Eu morei em hotel aproximadamente 6 meses, depois vim com a minha esposa para cá. E aí começou o desafio em São Paulo, isso aproximadamente 8 anos e pouco, quase 9. E de lá para cá eu já tinha feito a minha formação no MBA em Finanças Empresariais pela FGV lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois eu busquei uma certificação PMP aqui em São Paulo e também o MBA em Marketing. E por que eu falo isso? Porque isso me ajudou muito na minha carreira executiva, nessa visão de projetos, nessa visão de início, meio e fim, custo, benefício e prazo, nessa visão alinhado ao cliente final, né? Quem é o meu cliente, quem é o usuário, e quão importante foi eu ter feito esse aperfeiçoamento, né, o MBA em Marketing pela FGV, porque eu comecei a pensar o contrário. Eu não pensei mais daqui para lá, ou seja, de uma visão mais custo financeiro, porque eu vim de um técnico em processamento de dados, então a minha cabeça é muito processual, né? Então tem algumas ferramentas web que hoje algumas empresas utilizam. Não exerço mais a profissão de programador, mas sim me ajuda para que eu possa ter esse entendimento de algoritmos. Mas onde é que eu quero chegar? A minha visão era muito processual. E quando eu fiz o marketing, eu tive uma visão mais alinhada ao cliente, alinhada ao consumidor, alinhada ao usuário na ponta. E isso me fez eu pensar ao contrário, que eu comentei agora. E me fez eu pensar o contrário do que eu falei agora, pelo sentido de que antes de eu lançar o produto, eu preciso entender quem é o meu cliente, quem é o meu avatar, quem é a minha persona, e que eu possa sim criar estratégias alinhadas a ele para que eu possa então melhorar a comunicação e o alinhamento de toda a esteira processual até a entrega desse serviço ou desse produto na ponta. Isso foi fundamental na minha carreira profissional, eu ter ido e ter juntado o financeiro com o marketing. Aqui em São Paulo ainda, frente a essa empresa, surgiram alguns desafios e eu fui crescendo na minha evolução executiva, né? Projetos foram surgindo, né? Onde eu também respondia direto para o CEO da empresa em alguns desses projetos. E eu também tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, e eu conhecendo essas pessoas, abri algumas startups, né? Abrimos uma startup que hoje opera, né, em um dos aeroportos aqui em São Paulo, né? A gente operacionalizou, criou, desenhou na área da alimentação, e depois a gente fez a venda, né? A minha sócia na época, então era minha esposa, eu e uma sócia, a gente acabou vendendo a nossa parte, né? Porque o projeto a gente entendeu que já estava no momento e a gente saiu. A empresa hoje continua existindo no aeroporto. Depois nós criamos uma outra startup na área de tecnologia, né? Eu criei junto com um sócio, inclusive o Thiago, que é o Thiago Andrade, que foi diretor lá da Web Motors durante anos, e ele saiu hoje da empresa, está diretamente ligado a essa startup. Também vendi a minha participação, entendi que já estava no momento. E a minha trajetória executiva aqui em São Paulo, né, passando por essa empresa de capital aberto, tive também negócios meus aqui em São Paulo, onde eu tive à frente de algumas empresas, né, gerenciando, tocando, né, onde tinha um cabedal de gerentes, executivos, dando suporte, dando a batida do dia a dia, né, que depois também foi feito o negócio. Então a gente vem de uma
particularmente eu lá do Rio Grande do Sul, da minha cidade, a gente vem de uma cultura, né, que vender a empresa é ruim, né, para muitas pessoas, porque soa o desapego, né, no sentido, opa, tá vendendo a empresa porque tá passando por dificuldades, e não. Vender a empresa é uma sacada, uma estratégia, né, de lançar, é um produto. Lançou, né, e também se desfazer. Óbvio que também tem a situação de se desfazer da empresa por algum problema, né? Mas se desfazer, vender, é como se fosse comprar uma televisão e em um dado momento se desfazer da televisão. Claro que eu dei aqui um exemplo muito simplista, muito simplório, mas como exemplo, por que não se desfazer da TV? Por que não se desfazer da empresa? É um produto, é um serviço, né? Vim para São Paulo, 9 anos estou aqui nessa carreira executiva. Hoje, né, também depois da trajetória, busquei uma certificação de coach pelo IBC, que também foi sensacional, porque a formação de coach, hoje sou certificado também com coach assessment para fazer análises de perfis comportamentais, né, de profissionais da empresa. Isso me abriu um leque é como se eu tivesse colocado um grau diferente no óculos, porque a formação de coach faz com que você tenha um melhor entendimento e uma melhor percepção do seu time. E quando eu fiz essa certificação, né, ao longo de meses, né, físico e trabalho, né, um trabalho de conclusão, e esse aperfeiçoamento no Coach Assessment, e eu comecei a aplicar isso nos negócios, né, para fazer essa análise de perfil comportamental, né, e de ajudar a dar o feedback para o time, para a equipe, fez, né, e eu sinto isso, que houve um desempenho, um resultado, não só comigo, né, mas diretamente na equipe. Eu busquei, como eu falei, uma certificação de PMP, né, que é uma certificação de profissionais de gerenciamento de projetos pelo PMI. E busquei também uma certificação, então há mais de 6 anos sou certificado PMP pelo PMI, me certifiquei aqui em São Paulo, né? Em seguida que eu finalizei o MBA, e aproximadamente 2 anos eu me certifiquei Scrum Master. O que é um Scrum Master? É um profissional que carrega, né, na essência, ferramentas agile, né, que são ferramentas agilistas, são ferramentas que você busca errar rápido para acertar rápido. Como assim errar rápido, Ícaro? Sim, porque quando você tem uma ideia, você tem uma premissa, você tem uma assumption, você não tem certeza como é que ela vai se comportar no ambiente. Então você precisa ter um cabedal de ferramental, cabedal de estratégias, de ações, de recursos e colocar para rodar. E, obviamente, quando você coloca ela no campo de batalha, algumas coisas vão sair erradas, mas que erre rápido para acertar rápido, né? E o Scrum Master me deu muito mais essa visão de velocidade, de execução, para que da ideia, a execução dentre a ideia, né? A maior distância do mundo está entre aqui e aqui. Porque entre você ter uma ideia e ter a capacidade de executar na ponta, essa é a diferença de um gerente, essa é a diferença de um gestor, de um executor. E o Scrum me fez eu ser mais agilista, né? Porque eu acabo carregando essa veia executiva, executora na ponta. Vim para São Paulo, fiz o meu MBA em finanças, fiz a minha certificação PMP, fiz a minha certificação Scrum Master, fiz a minha certificação do IBC no Coach e o Coach Assessment para perfis, né? Essa leitura de perfil profissional. E isso abriu muito a minha percepção e a minha capacidade executiva com ferramental de buscar ferramentas, não por buscar uma chancela, uma certificação, né, do diploma da FGV, de uma certificação PMP, mas sim pelo conceito e pelo entendimento e da aplicação disso na ponta. Aqui em São Paulo conheci várias pessoas, fiz vários amigos, hoje me sinto em casa morando
aqui em São Paulo, né? Moro junto com a minha esposa. E aqui em São Paulo você tem grandes eventos, né? Então todos os anos eu procuro ir em congressos, ir em feiras. O que eu vou fazer no final de semana? Todo final de semana tem uma feira aqui, né? Em qualquer área, vou em várias. É feira do Sebrae, é feira do empreendedor, é feira da construção civil, feira da alimentação. E às vezes algumas pessoas me perguntam, mas o que você estava fazendo na feira da alimentação? Fazendo benchmark. O que você estava fazendo na feira da construção? Fazendo benchmark. O que você estava fazendo na feira do entretenimento? Fazendo benchmark. Porque benchmarking é entender processos, procedimentos, e não necessariamente de setor, e sim de negócio. E quão bom é quando você vai atrás desses benchmarks de negócios para que você, com a sua mente executiva, com os ferramentais que você tem, você consegue entender, perceber e adaptar para o seu negócio. Então, a minha estada aqui em São Paulo foi, no meu entendimento, né, a minha vinda para São Paulo, uma das melhores decisões executivas que eu poderia ter tomado na minha vida. E digo mais, e por eu ter buscado empresas de auto-placement, foi fundamental para eu ter chego onde cheguei.